qual foi a atuação do senhor no concílio para evitar ou diminuir a catástrofe? Há um princípio que diz que a história, para ser feita, precisa um certo recuo de tempo. Não se faz uma história dos acontecimentos muito recentes. Um homem, quanto aos acontecimentos muito recentes, pode escrever a sua biografia. Mas, para fazer o histórico de um conjunto, de uma situação, é preciso que passe o tempo. Assim como, por exemplo, para ver um quadro, é preciso uma certa distância. Se eu puser meus olhos muito perto do quadro, eu não o verei bem. Assim também, para ver o passado, é preciso uma certa distância do tempo. Eu posso dizer o que é que a TFP fez durante o concílio. Há muita coisa disso que ainda é cedo para contar. Isso faz parte da história. Ainda é cedo. Bem, a TFP eu me lembro que nós estávamos numa reunião da TFP, numa semana de estudos da TFP, quando veio um jornal vespertino que imediatamente foi comprado e trazido para dentro da sala de reuniões, anunciando que João 23 tinha convocado o concílio. E eu fazia-nos a honra de presidir a mesa, naquele tempo, um arcebispo que, com Dom Antônio de Castro Maia, comigo, e com o economista Mendonça de Freitas, escreveu o livro Reforma Agrária, Questão de Consciência. Ele fazia a honra de presidir a mesa. Eu li rapidamente e passei por debaixo para ele, porque nós brasileiros sabemos que somos muito espivitados e que se essa notícia caísse durante a reunião, desarticulava a reunião completamente. Os comentários, as perguntas, o que é que vai acontecer, etc, etc, ia tudo pelos ares. Ele, jeitoso, também dobrou o jornal assim, deu por debaixo da mesa e não comentamos nada. Mas os espíritos estavam prognosticando duas coisas diferentes. Ele contou que quando ele leu aquilo, ele teve um verdadeiro alívio e pensou, agora está tudo resolvido, porque o Papa convoca o concílio e acerta a cabecinha de todos os bispos. E daí vai sair a posição errada, certa para a igreja no mundo inteiro. Alívio. Eu, pelo contrário, tive a impressão que eu teria, se eu vivesse no tempo de Luís XVI, o rei da Revolução Francesa, quando Luís XVI convocou os Estados Gerais, de cuja reunião decorreu, em última análise, a Revolução Francesa. Havia um alto nobre da corte francesa que estava lendo o decreto de convocação dos Estados Gerais afixado numa parede. A imprensa era muito atrasada naquele tempo e os decretos reais eram colados na parede, nos muros, etc., e tinham arautos proclamando também. E esse nobre parou diante de uma parede que tinha esse decreto. E passou alguém perto dele e perguntou: senhor Duque, o que é que está pensando disso? Ele olhou e disse: eu estou pensando em que punição Luís XIV, o rei forte da França, teria dado a quem lhe aconselhasse de convocar esses Estados Gerais. Aquela convocação foi a debandada de uma revolução que não se estancou até agora. Foi se agravando, como os senhores sabem, deu no que está agora. A Revolução Conciliar, ao meu ver, foram os Estados Gerais da Igreja. Para, quanto possível, assistir a Santa Igreja nessa emergência, com dificuldades financeiras, com dificuldades operacionais e tudo, nós da TFP constituímos um secretariado em Roma e nos transferimos para lá, na primeira sessão do concílio, talvez umas 10 pessoas da TFP. Uma expedição tão completa que levamos até móveis de bonita apresentação para recebermos condignamente os prelados ou as personalidades eminentes que nos fossem visitar. Levamos até um contador para fazer a contabilidade do que lá se gastasse. Levamos tudo. E passamos lá durante todo o tempo da primeira sessão, durante 3 meses. Durante esse tempo,
eu percebi desde logo que eram pouquíssimos os olhos que estavam abertos para aquela situação. Pouquíssimos. O príncipe Dom Bertrand deu-nos a alegria de estar conosco e está acenando com a cabeça porque ele viu isso. Eram pouquíssimos os que estavam com os olhos abertos para isso. Os bispos eram hospedados em seminários, e nesses seminários em geral nos arredores de Roma, conventos muito grandes ou seminários. Então tinham todos os bispos de uma nação hospedados naquele seminário. Quando eles chegavam do concílio, iam ônibus, enchiam os ônibus de bispos e levavam para a Basílica do Vaticano. Lá eles se paramentavam e participavam do concílio. Depois eles eram levados pelos ônibus para os seminários ou para os conventos de novo, e ficavam inteiramente isolados. Mas eu, querendo ver se furava um pouco a barreira, se conversava com alguns, se abria um pouco os olhos, não só eu, mas outros amigos meus, fomos com uma ou outra razão a um outro seminário, a um outro convento, para falar com eles. Nós os pegamos assim nos intervalos, tão amáveis, tão despreocupados, tão contentes. Havia uma espécie de impossibilidade de dizer alguma coisa a eles. Uma verdadeira impossibilidade. Nós, em pouco tempo, compreendemos que não havia o que fazer. Nós fomos à primeira sessão e não voltamos para a segunda. Porque, com exceção de muito poucos bispos, os outros tinham o otimismo e a despreocupação a mais completa. O que fizeram esses poucos bispos? O que eu sei é o que todo mundo sabe. Os discursos que estão na sala conciliar. Eu tive uma tal tristeza com essa situação que eu resolvi não voltar mais para o concílio. E acabou-se. A participação da TFP no concílio foi essa.